Aí. Bom, boa noite, pessoal. Eu dei uma olhada no histórico do chat, algumas pessoas me procuraram, tivemos até sugestão de alguns textos para a gente trabalhar agora nesses dois próximos encontros práticos. E aí eu dei uma mexida leve um pouco na proposta do grupo, para tentar aproximar um pouco mais de como que está sendo a nossa dinâmica e etc. Então, uma das coisas que é um grande desafio, que é da própria questão da interdisciplinaridade, é que quando a gente começa a misturar assuntos diferentes, muito dificilmente acontece das pessoas terem já um arcabouço bem estabelecido das várias disciplinas que estão sendo colocadas em conversa, né? Então, aqui, esse mini curso, as três principais disciplinas que provavelmente conversam são literatura, filosofia com uma pegada mais histórica, na história da filosofia, para a gente ver como que as vertentes filosóficas elas vão mudando. Então, hoje mesmo a gente vai ver o existencialismo de Camus, tem uma relação grande com o ceticismo antigo pirrônico, não tanto em termos acadêmicos, teóricos, porque a gente vai estar lendo o texto literário mesmo, né? Mas isso é uma das bases. E uma pegada de linguística, aquelas coisas que a gente fala dos processos de significação. E aí, conversando com as pessoas, né? Então, assim, eu fiquei super satisfeito de ver que tem gente até de gastronomia e que estava chegando agora na literatura, e aí, às vezes, tem uma certa resistência com um ou outro tema que está sendo colocado e etc. E isso eu acho uma coisa super legal. Às vezes as pessoas têm aquele afã muito grande, né, de simplificar demais a linguagem, a gente propor que a gente seja entendido do começo ao final, só que do ponto de vista pedagógico, pelo menos funciona assim comigo, né, quando eu fico me vendo, vou participar de um congresso, participo de um grupo de estudos, o próprio Jay Slitch, etc. Às vezes acontece da gente ficar meio perdido mesmo, né? O povo está falando dos autores que a gente nunca ouviu falar, o povo está falando as coisas que a gente não conhece, às vezes naquele momento, né, a gente estava falando desses recortes, no ato momento ali da reunião, a gente não pesca exatamente a ideia, mas querendo ou não, isso já fica instanciado na nossa cabeça, quando a gente toca nesse assunto, às vezes com outros autores depois, isso vai voltando, o processo de aprendizagem ele é muito mais dinâmico, então eu gosto de pensar esses espaços da gente desenvolver teoria, leitura compartilhada e etc., com mais tranquilidade nesse sentido, né? Sem essa grande preocupação que às vezes tem de quem está participando de achar que tem que entender tudo ou ficar preocupado que não está conseguindo acompanhar e etc. E a gente também, às vezes, que alguns professores têm aquela preocupação de saber responder a qualquer coisa que surja, que a gente já, entrando em sala de aula, uma das primeiras coisas que a gente aprende é que isso não existe. E aí eu gostei bastante disso, né? Dessa interação que acabou tendo ao longo da semana. Quero reforçar que tenha mesmo. Além do material que eu compartilhei, então eu passei para todo mundo via e-mail, tem lá os slides que eu utilizei, eu coloquei também notas e comentários com informações de algumas referências de autores, sugestões de leituras, alguns comentários adicionais, respondi uma pergunta que tinha ficado para trás no chat por lá também, exatamente para poder ir aproximando e também tem os meus contatos, então fica 100% disponível para a pessoa fazer contato comigo, tirar alguma dúvida, querer desenvolver alguma ideia. Por mais que a gente brinque, né, que o Matheus fica me mandando um monte de artigo para avaliar para publicação de revista e etc., que o nosso tempo é curto, eu gosto demais de receber essas dúvidas, receber essas instigações e etc., porque isso, inclusive, facilita muito o nosso processo de desenvolvimento acadêmico mesmo, né? Aqui, pensando aqui enquanto um espaço essencialmente acadêmico, é grupo de estudos e etc. E por que eu digo que facilita muito, né? Uma coisa que o fazer pedagógico ele é interacional mesmo, mas facilita porque quando vocês mandam uma pergunta, se for alguma coisa que eu já desenvolvi algum texto, se for alguma coisa que eu tenho resposta já meio pré-pronta, eu consigo já enviar sugestões de leitura, já enviar algumas ideias que passam na minha cabeça a respeito daquele tema, então eu vou poder responder rapidamente. Então pode fazer contato, que essa questão do tempo não vai ser um problema de resposta. Se for alguma coisa elaborada que eu não dou conta de acessar e etc., eu também não tenho problema nenhum de falar, olha, não sei, me parece que isso conversa com determinadas coisas que eu li, eu vou dar sugestões, e aí a pessoa pode ir também avaliando até que ponto isso ajuda ou não, né? Hoje, inclusive, um dos textos
a gente estava falando do G-Fit antes, né? Um dos textos que eu propus no G-Fit inclusive, um pensamento de um poeta e filósofo kazakh, o Abai Kunambayev, que ele fala muito disso, né? As coisas que ele tem para falar, é uma reflexão que ele faz já no fim da vida sobre o processo dele enquanto professor. As coisas que ele tem para falar, ele fala sem grandes preocupações, no sentido de que isso seja útil para alguma pessoa, se não for também, tudo bem, faz parte, né? Uma pegada já mais ascética, se a gente fosse pegar nas filosofias. Então, é mais ou menos essa ideia também. E, que é a melhor parte, que é quando acontece, é quando a pessoa faz uma pergunta, que aquilo tem a ver bastante com as coisas que eu estou pesquisando mesmo, e a pergunta, ela serve para mim, muitas vezes, como uma pergunta de pesquisa, que às vezes eu não tenho a resposta estruturada na hora, mas aquilo me dá um alerta de coisas que eu posso relacionar entre elas para poder responder a pessoa que me perguntou. E aí, normalmente, os artigos que eu escrevo para publicação, para enviar para a revista, eles surgem a partir desses diálogos. E aí é interessante porque dois textos que a gente vai estudar aqui, que é a Carta ao Pai do Kafka e O Estrangeiro do Camus, eles foram decorrentes disso. Um deles, do Camus, eu estava no boteco com um colega, conversando sobre literatura, e aí a gente estava falando de Dostoiévski, de alguns narradores com uma pegada de interpretação de mundo diferente, né, contra-hegemônica. O narrador de Notas do Subsolo, por exemplo, tem essa pegada, ele citou o Camus, e aí dessa conversa surgiu esse elemento. O outro, eu estava num curso do SESC, e aí a professora lá do curso também, a gente conversa, esse foi um dos textos estudados, e a gente acabou ficando amigo, conversando bastante depois, do Carta ao Pai, sobre essas interpretações diversas possíveis. E aí, a partir, como eu reparei que a conversa com um num lugar foi muito parecida com a conversa com o outro no outro lugar, e que as duas coisas se relacionavam, teve uma noite que eu dormi, quando eu acordei, eu tinha sonhado com a relação entre os dois, e aí disso surgiu um texto, eu já escrevi o artigo, já mandei, esse artigo ficando pronto, eu vou compartilhar com eles, porque eles mesmos falaram, pô, aquele debate foi legal, e aí como você conseguiu estruturar na forma de texto, eu quero ler depois, e a gente vai compartilhando tudo, né? Então, isso aconteceu também a partir dessas instigações. Então, às vezes não é um negócio no momento, mas a gente consegue, conversando, antecipar algumas coisas, estruturar para o futuro, e o processo fica muito mais fácil. Aquele trabalho que às vezes a gente tem sofrido, né, do mundo acadêmico, de pensar o que escrever, porque a gente precisa publicar um artigo, essa parte, pelo menos, muitas vezes ela é superada graças a esses momentos de diálogo que a gente tem. Então, quaisquer dúvidas, quaisquer instigações, igual teve uma questão sobre o ISER, que foi que eu respondi nas notas, isso é legal da gente estar debatendo, porque isso facilita, inclusive, para mim, né? Sem aquela preocupação de, não vou fazer contato, porque às vezes pode incomodar, a pessoa está muito atribulada de coisa para fazer, não quer incomodar nesse sentido. Pelo contrário, quando faz contato e quando me demanda com perguntas, isso facilita o processo, porque se torna mais fácil a gente estruturar quais que são as perguntas que são importantes, que as pessoas querem responder, que eu posso ajudar debatendo junto aqui para responder mesmo. Se essa dúvida ela surgiu, ela é legítima, e ela, tendo surgido e sendo legítima, ela é, sim, um tema relevante para que a academia desenvolva, né? Então, a gente vai nesse processo junto. Por isso que fazer as coisas dialogadas no mundo acadêmico, pelo menos para mim, tem sido uma perspectiva que eu tenho achado muito mais interessante. E aí, juntando com um perfil muito diferenciado, né, que a seleção, até o Matheus falou aqui agora, ficou muito ampla, eu resolvi fazer uma nova estratégia para trabalhar os excertos. Antes, eu tinha pensado de trazer os excertos sempre maiores dos textos, para a gente ler junto e já debater diretamente, sem também indicar muito qual trecho do debate teórico anterior que teria a ver com aquele texto, para poder ver as coisas que iam surgindo. Só que aí, em virtude desse perfil mais misto, algumas coisas mais técnicas que a gente debateu, que às vezes ficaram um pouco mais densas num primeiro momento, eu reestruturei a seleção dos excertos. Quem já leu, quem já deu uma olhada nesse arquivo que eu mandei para vocês antes, talvez tenha reparado isso. Então, eu separei tanto por tópicos dos grandes subtemas que foram discutidos na semana passada, para fazer a organização dos excertos. É lógico que um conversa com o outro, né, como a gente viu, então dá para falar, por exemplo, de paradoxo comunicacional
quando a gente estiver discutindo o senhor Mersot, que está lá como legitimidade dos saberes, porque essas coisas conversam mesmo. Mas aí eu separei esses grandes grupos, e a outra coisa que eu fiz foi colocar excertos menores, mais direcionados de alguns textos, que antes talvez eu trataria com mais detalhes, e deixar os excertos maiores de outros textos, para poder fazer um estilo de, primeiro, apresentação mais com viés de exemplo, para depois a gente começar um debate mais aberto. É lógico que pode debater no primeiro texto, aqui está tudo liberado para a gente se sentir à vontade, quer conversar, quer dialogar, só avisar e começar a conversar, né? Mas essa estrutura de fazer um recorte um pouquinho mais minucioso para tentar mostrar mais na forma de um exemplo, eu acho que vai ser bom, principalmente porque eu reparei que tem muita gente que às vezes não é muito natural da literatura, e aí tem essa questão ainda de ir pegando os movimentos, né? Aquela aprendizagem neuromotora do processo de estudo acadêmico que a gente perpassa também, né? E aí, então, a proposta de começar, né? Também está na ordem, mais ou menos, dos slides que foram trabalhados na semana passada. Vocês vão reparar também que a literatura, apesar do meu doutorado ser em literaturas de línguas portuguesas, eu sou um pouco traidor quando diz dos gostos pessoais, porque eu gosto muito de literatura russa, então os cursos aparecem com uma certa frequência aqui no texto, mas eu trouxe uns brasileiros também, notadamente aí Augusto dos Anjos e Camila Dalvi, que é uma autora contemporânea, para a gente poder discutir esses elementos. E aí, com isso, alguma dúvida? Se vocês tiverem dúvida sobre esse processo que a gente vai usar, pode mandar no chat, pode levantar a mão, porque aí eu já vou propor da gente começar a olhar já os textos junto com as chaves de leitura que foram propostas anteriormente. Dou-lhe uma, duas. Sucesso. Só palavras de afirmação no chat, então vamos lá. Literatura às avessas, que a gente estava discutindo. Qual que é a ideia da literatura às avessas, né? Pensar formas às avessas, ou seja, as alternativas contra-hegemônicas de ler textos literários. O nosso ensino de literatura, de forma geral, a gente foi muito ensinado numa perspectiva desde antes da literatura, né? Quando a gente é menor, está lá nas aulas de interpretação de texto, os professores costumam, pelos currículos tradicionais, né, se essa for a pegada do professor mesmo, que muitas vezes acaba sendo, infelizmente, é de você ter uma leitura correta, né? E o que deveria ter sido interpretado disso aqui é tal coisa. E aí, quando a gente trata de literaturas avessas, é o processo de crítica, né? Quais que são as associações alternativas possíveis que poderiam ser feitas para poder você ler determinados textos, né? E aí, até que ponto vai esses limites da legitimidade, etc. Então, essa que é bastante a proposta da leitura para colocar em questão esses elementos. Quando você muda os elementos mais basilares da filosofia que está por trás, que normalmente fica oculta desse processo pedagógico e desse processo de interpretação, você acaba mudando os resultados. Então, normalmente, a interpretação no modelo hegemônico, literária ou de outros tipos de texto também, está muito vinculado ao dogmatismo, né, a ideia de certo e errado, tem uma interpretação que é prevista como a correta e etc., porque aí você tem a noção de conhecimento certo e por aí vai. E você tem uma literatura, um modo de ler crítico que já vai colocar a ética antes desse conhecimento certo, que foi o que a gente discutiu. Quando você coloca essa ética antes do conhecimento certo, você dá mais ênfase na figura de quem está lendo, na figura de quem está escrevendo, né? Essas personas que vão sendo colocadas dentro desse, normalmente a gente diz o triângulo literário, né? Leitor, autor e o próprio texto. E aí, quando você muda esse viés e você passa a investigar quais são os elementos implícitos da ética do autor a partir do texto, da ética do leitor a partir da forma como ele interpreta, aí você muda a sua chave de leitura, né? Então, você passa a encontrar outras coisas que pode dar pano para manga na discussão, que é a parte que eu mais gosto, inclusive, porque aí a gente pode enveredar para discussões, inclusive do ramo da ideia de ficção, né? Até que ponto o autor ficcionalizou, ele performou uma ética e um valor diferente do dele, e aí você não pode intuir isso, mas aí você tem a probabilidade, só que essas questões de autoria não é tanto o nosso escopo, né? Mas é só para lançar ideias de coisas que podem ser pensadas juntas.
Então, vamos lá, paradoxos comunicacionais. Paradoxos comunicacionais, como a gente viu lá na teoria, é quando acontece de uma pessoa numa posição hierarquicamente superior, de modo geral, né? Ela emite duas ordens para o seu receptor, né, para o seu subordinado, de forma que ou essas ordens elas são impossíveis de serem atendidas, e aí você gera o problema, porque ela é impossível de ser atendida, mas ela foi emitida. Então o subordinado está sendo insubordinado por não atender a ordem, mas a ordem é impossível, né? Então isso é um paradoxo comunicacional. Ou a outra situação, as ordens elas até são possíveis, só que entre elas, para você obedecer a uma, você acaba desobedecendo a outra e vice-versa. Os exemplos mais tradicionais é aquelas coisas de efeito, né? Uma placa escrito, não leia esta placa. Mas aí, se você acabou de ler a ordem que está na placa, você já desrespeitou a ordem de não ler, né? Então, esse é um paradoxo comunicacional. Mas como que isso se processa dentro da literatura performado pelos personagens e como isso se processa naquela pegada que a gente propôs nesse estudo, né, da literatura como uma forma narrativa e metafórica de descrever o comportamento humano e a sociedade, como que isso se processa na sociedade também. Então, o nosso primeiro exemplo é a prisão do Ivan, que ele é um poeta, no livro Mestre e Margarida, do Bulgakov. O Bulgakov ele é considerado um autor russo, principalmente da sátira, né, muito crítico, da sociedade, da burocracia estatal e etc. E ele utiliza muito de sátira e também muito de textos fantásticos, né? A ideia do insólito e etc. E nesse Mestre e Margarida, basicamente, o fenômeno insólito que acontece, que dá início ao romance, é que o diabo, que é o Mestre Vola, que é o sujeito que está colocado lá como personagem para incorporar esse diabo, ele aparece nas ruas de Moscou, na Rússia, né? Junto com a sua comitiva. Então, você tem lá o Azazelo, o Beemota. O Beemota, inclusive, é um gato preto que anda sobre duas pernas e é parceiro lá do Azazelo para poder tocar o terror na cidade. E eles são meio piromaníacos, então eles saem queimando vários edifícios e etc. É uma história bastante interessante de ser estudada desse ponto de vista a época do texto, se não me engano, é lá nos 920, que é a época do Bulgakov. Ele já é um pouco mais moderno. Não chega a ser contemporâneo, não. Mas eu tenho que confirmar, tá? Porque às vezes eu confundo datas. Eu sou mais da literatura do que da história. Essa contextualização, às vezes, eu deixo passar um pouquinho. Mas ele é mais moderno. Ele não é dos antigões, não. E aí sim, o diabo, que é o mestre Volan, aparece nas ruas de Moscou. Como ele tem esses poderes estranhos, várias coisas inverossímeis começam a acontecer, só que a sociedade russa, ela não vai interpretar dessa forma. Então, a questão da interpretação e a questão de como que os discursos acontecem sobre os fenômenos que o diabo está causando na sociedade russa, eles vão sendo todos interceptados, né? Então, assim, eles chegam a acreditar, lá no final isso vai ser colocado, né? Que era uma gangue de hipnotizadores profissionais que chegou na cidade. E aí tem a perseguição aos gatos pretos, só por causa do Beemota, que era da comitiva do Vola e etc. É um texto super interessante, porque ele vai dando conta de brincar com esses fenômenos fantásticos para discutir as formas como que a população russa interpreta os fenômenos que acontecem de fato, né? E aí o poeta Ivan, ele é um desses que presencia eventos que envolvem o diabo e ele tenta relatar para as autoridades os fenômenos que aconteceram. Então, tem uma parte lá que o mestre Vola diz que conheceu Pilatos, da época cristã, né? E aí, como assim você conheceu um sujeito que conversou com Pôncio Pilatos? E aí ele começa a ser colocado como doido, ele vai preso numa instituição psiquiátrica por causa da denúncia do discurso dele, e quando ele vai preso, tem ainda uma situação que chega a ser ridícula, que o Bulgakov brinca muito com isso, né? Porque o Ivan, ele tá só de ceroulas, né? Que seriam as roupas de baixo russa, por conta do frio lá, acaba que ela é quase uma vestimenta inteira, não é só cueca, como seria no nosso caso aqui. Essas ceroulas.
porque ele foi nadar no rio e aí roubaram as roupas dele na hora que ele saiu. E aí o fato dele estar de ceroulas também interfere na forma como interpretam o que ele está falando. Então ele vai brincando com esses vários elementos que interferem na interpretação, né? A visão que você faz do sujeito dá ou não legitimidade para o que ele está falando. E isso tudo em tom jocoso, em tom satírico do Bulgakov, instanciando exatamente esses vários problemas da comunicação que a gente percebe na nossa sociedade, né? A aparência do sujeito diz do tanto que você vai dar credibilidade para o que ele está falando ou não. Isso é uma coisa que acontece, ao mesmo tempo é uma coisa que é absurda, mas a gente acredita, né? Quais que são esses limites do insólito, do verossímil, do inverossímil, né? Tudo isso é elemento desse livro do Bulgakov. E aí o Ivan já está preso, vai ser esse trecho que vai começar, né? Aí vamos acompanhar aqui. Ivan começou. Ah, diga, Isa, antes de eu começar. Não, eu ia falar que isso é muito dos russos, né? Porque me lembrou muito o duplo do Dostoiévski também, que trata com essa questão da aparência, né? Que daí o duplo vai roubando o lugar dele, o Goliath, vai ficando para trás, porque ele não era tão ambicioso, ele não era tão entrosado na sociedade. É muito interessante como que os russos têm essa pegada, né? De ligadas às aparências na sociedade, etc. Uhum. Tem até um conto que me lembrei, né, que você falou essa coisa do diabo, que é do Leônidas Andreev, que ele acho que ele é russo, que chama A Conversão do Diabo, que é um diabo que ele quer virar cristão, ele quer ir para o céu, ele quer virar um anjo, ele cansou de ser diabo, e aí o padre vai tentando ajudar ele, é muito cômico, tipo, ele tentando seguir uma cartilha de como ele se converter, um diabo se converter, tentando negar toda a natureza, então eu acho muito interessante. Nossa, esse deve ser bom mesmo. O duplo eu já li sinopse, está na minha listinha, mas não cheguei a ler, não. Só que é do Dostoiévski fazer esse tipo de coisa também. Então, o Príncipe Mishkin, por exemplo, lá de O Idiota, também tem essa pegada de dar uma ridicularizada na questão dos discursos. Ele é chamado, inclusive, de O Idiota, muitas vezes por ser aquele sujeito que confia 100% nas pessoas. Então, a pessoa está contando uma mentira para ele, todos os elementos indicam que é mentira de todo jeito, mas ele fez um voto de acreditar. E aí ele é colocado como idiota, mas é interessante porque, ao mesmo tempo, ele é bem quisto por todo mundo. E como que fica essa questão, né? A sociedade sugere que você desconfie das pessoas, mas valoriza quem confia, chamando quem confia de idiota. Então, são essas várias relações de significação, né? No duplo tem essa pegada também de o Dostoiévski adora. O Notas do Subsolo menos, mas o narrador mesmo brinca um pouco com essas coisas dele ficar, ele é um funcionário, ele quer ser mal, aí ele fica carrancudo, tenta destratar as pessoas, mas se dá um docinho para ele, ele fica feliz. Tem um trecho que ele fala isso, aí eu acho engraçadíssimo. E é do Dostoiévski mesmo. A gente vai ver também o Oblomov aqui, do Goncharov, ele também tem essa pegada satírica e dessa questão, mas aí a gente chega lá. Bom, Ivan começou a examinar a situação. Parênteses, ele estava preso no hospital psiquiátrico, recém-preso. Tinha 3 caminhos diante de si. O primeiro era extremamente fascinante. Lançar-se sobre aquelas lâmpadas e coisas intricadas e destroçá-las, mandá-las para o espaço. Assim expressaria o seu protesto por ter sido preso à toa. Porém, o Ivan de hoje se distinguia significativamente do Ivan de ontem. E o primeiro caminho pareceu-lhe duvidoso. Se optasse por ele, o pensamento de que ele era louco, desgovernado, se enraizaria neles. Neles é a equipe médica que prendeu ele. Por isso, Ivan descartou o primeiro caminho. Havia o segundo. Começar o relato sobre o consultor e Pôncio Pilatos imediatamente. O consultor aí é da tropa do diabo, que tinha conversado com Pôncio Pilatos, que é século zero, né? Então seria impossível. No entanto, a experiência do dia anterior aí é quando ele foi denunciar às autoridades a situação que ele tinha visto, né? Demonstrara que não acreditavam em sua história ou a entendiam de maneira distorcida. Por isso, Ivan também desistiu desse caminho e resolveu eleger o terceiro, trancafiar-se em um silêncio majestoso. Não conseguiu realizar isso por completo e, querendo ou não, viu-se obrigado a responder, embora taciturno e carrancudo, uma série de perguntas. E arrancaram dele definitivamente tudo sobre o seu passado, chegando ao ponto de perguntar como e quando teve escarlatina, uns 15 anos antes,
depois de preencherem uma página inteira com as suas respostas, viraram a folha e a mulher de branco passou a indagar sobre os parentes de Ivan. Iniciou-se uma verdadeira ladainha. Quem morreu, quando, por quê, se bebia, se teve doenças venéreas e coisas do gênero. E aí esse trecho é bastante emblemático da comunicação paradoxal, exatamente por conta disso, né? Existe uma solicitação da equipe médica para que ele relate o que ele viu, né, a denúncia e etc., mas, ao mesmo tempo, já existe pré-concebidamente que qualquer relato que ele fizer, ele vai ser tomado como louco, e qualquer comportamento que ele tiver, ele também vai ser tomado como louco. E aí é interessante como, né, o próprio texto do Bulgakov, ele descreve detalhadamente essa estrutura do processo de significação que essas pessoas da equipe médica farão sobre o Ivan no texto. E se a gente levar para aquelas discussões que a gente teve sobre questão de saúde mental, laudos e etc., olha que interessante. Você consegue dar laudo para qualquer comportamento que ele opte por ter, né? Então, se ele for violento, algum tipo de transtorno disruptivo, transtorno de conduta, antissocial e etc. Se ele tenta explicar uma história que é inverossímil e já foi tomada como necessariamente mentira, você coloca ele aí com um laudo tranquilo de transtorno delirante, alucinações, esquizofrenia e etc. E se ele assumir o terceiro e ficar taciturno e carrancudo, você pode incluir num transtorno de espectro autista, você pode incluir num quadro de depressão e etc. É lógico que, assim, diagnósticos que nem chega a ser diagnóstico, né? Porque o processo diagnóstico aí já, no método, já jogou tudo ao chão, mas como que a questão dos preconceitos e a questão de você não fazer um trabalho minucioso de análise dos vários elementos que são realmente importantes para a interpretação, como que ele consegue desvirtuar com aparência de legitimidade uma interpretação sobre o sujeito e sobre o seu discurso, né? Então, era aquilo que a gente estava falando da necessidade da minúcia no método desse estudo. E outra coisa que a gente viu também, antes de dar a palavra para o Matheus, é a respeito da questão da hierarquia dos valores. Lembra que a gente falou que toda a estrutura discursiva, ela denuncia a hierarquia de valores que tem do sujeito emissor? Então, a partir nesse trechinho final, né, quando ele coloca a questão de doenças venéreas, questões dos parentes, quem morreu quando, por quê, e etc., já dá um caráter que diz o que para a gente? Que o processo de diagnóstico, o processo de interpretação do outro, já colocado nessa situação de louco, tem um paradigma biológico, biologicista, talvez, né? Muito mais forte para poder legitimar do que uma análise, por exemplo, sociológica. Então, você joga no campo das ciências naturais algo que tem uma pegada, obviamente, social, porque está relatado de modo narrativo aí na perspectiva do Bulgakov, só que você ignora o social para privilegiar o biológico, e a partir do momento que você faz isso, você traz consigo os paradigmas científicos das áreas de ciências naturais, como, por exemplo, a inquestionabilidade, né, que já estamos muito acostumados a questionar muito fácil coisas das ciências humanas, mas a galera não está muito acostumada a questionar coisas das ciências biológicas, e isso também é um traço cultural decorrente desse valor implícito das nossas hierarquias de valores que foram construídas na gente para poder pensar o que a gente toma por conhecimento certo. Vai lá, Matheus. Eu achei muito legal assim, o texto, não conhecia, e me fez lembrar muito de uma cena que sempre que eu vejo em filme, série, alguma coisa assim, me deixa muito revoltado, que é quando o juiz ele está inquirindo alguém, perguntando sobre alguma coisa, né? E ele faz uma resposta, uma pergunta muito objetiva, que você só pode responder sim ou não, e quando você começa a explicar alguma coisa, já bate, né, um cala-boca e faz outra pergunta, né? E eu fico vendo isso e falo, gente, a perspectiva da pessoa que estava na cena não interessa, né? Então, assim, é aquela coisa do limite a responder sim ou não. Então, já é uma construção pré-determinada, né? Que independe do que o sujeito viveu, do que ele passou, do que ele imaginou, né? E aí, tipo assim, essa leitura e conclusão do texto me fez pensar um pouco isso, assim, né? Como que esses discursos de autoridade, pensando na questão do direito, ou mesmo sala de aula, né? A gente vê com muita força isso. Uhum.
Lá na teoria mesmo, esse trecho de paradoxos comunicacionais é do Pragmática da Comunicação Humana, do Václavik, Bivin e Jackson, que eles são, inclusive, psiquiatras que estudam os discursos esquizofrênicos em Palo Alto, lá na Califórnia, né, Estados Unidos. E aí, é interessante quando você fala essa questão do pergunta de sim ou não e tal, que eles têm um exemplo lá que é, inclusive, de juízo, em que se pergunta, era um caso de violência doméstica, e aí o juiz pergunta para o réu, né? Você já responda objetivamente sim ou não. Você já perdeu o hábito de espancar a sua mulher? E aí é interessante, porque se ele responde que sim, é porque ele espancava antes, condenado. Se ele responde que não, ele ainda espanca, condenado também. Então, assim, como que a estrutura do discurso tem os seus pressupostos, e quando você tem determinadas ordens hierárquicas impostas sobre esse discurso, você gera uma situação insustentável para a outra parte, né, por conta dessa hierarquia. E aí, qual que é a pseudo-solução que o Václavik e os colegas lá, eles colocam? Olha, a única solução mais ou menos plausível, porque isso também pode ser interceptado pela autoridade, né, mas a única forma de acreditar uma saída para isso seria você ignorar a ordem imediata, que era o responda sim ou não, e conversar sobre a comunicação, que é o que eles chamam de metacomunicação. Então, seria discursar exatamente, olha, a estrutura da pergunta que o senhor acabou de me fazer, ela me impõe um paradoxo, eu não tenho como responder por causa disso. E aí você alonga, né, o processo de explicação, mas aí foi o que você falou. Às vezes não tem essa conversa. A própria estrutura hierárquica ela é tal modo opressora e perversa que você não tem espaço de discursar, de explicar. E isso a gente vê, inclusive, que é uma coisa que me preocupa muito, nos discursos, nas relações sociais atualmente, né? Você não precisa estar dentro do juízo. Então, aquelas máximas que as pessoas exigem, né? Seja mais objetivo na sua fala, você não pode ser tão prolixo assim, jogando no ralo essas coisas de ser prolixo, de fazer os circunlóquios, que era um termo que o Jacobson usava bastante quando ele fala sobre esse processo de tradução intralingual, né? Eu explicar o que eu estou tentando falar com palavras diferentes dentro da mesma língua para poder aproximar o sentido, porque o sentido não está dado. Então, esse tipo de estrutura, ela também, socialmente, com os discursos sociais, ela pode ser entrevada, né? Então, quando você coloca esse tipo de coisa, essa obrigatoriedade, todo mundo tem que ter um discurso simples, todo mundo tem que falar objetivamente. Você não pode usar mais de 250 caracteres para desenvolver uma ideia, porque o único meio de... outra coisa que me irrita, né? As pessoas não leem, você não pode escrever muito. Uai, mas então o que eu vou fazer, né? Eu preciso explicar a situação e eu só tenho, sei lá, 15 palavras? Geralmente assim, eu fico pensando, né, hoje, com essas limitações todas, ninguém tem paciência para ouvir o que o outro está falando, né? Eu tenho explicações micro e se vira para explicar o mundo desse jeito, né? Sim. E aí eu tava escrevendo até aqui no chatzinho, já fico pensando o que isso a longo prazo, né, vai ser com as nossas dissertações, teses, sempre muito grandes, muito reflexivas, né? Que as pessoas não têm mais paciência, né? As pessoas não têm mais paciência para sentar e ler uma tese. Eu fico pensando, gente, onde que a ciência está indo, né? Sim, exatamente. E aí são aquelas questões, né, da gente pensar... a Natasha é muito, muito boa. Pessoas que fazem diagnóstico das outras em 240 caracteres. Exatamente. Mas isso é uma coisa que a gente tem que pensar na estrutura do texto inteiro, né? Quando a gente fala dessas várias categorias, quando a gente fala desses vários elementos que existem dentro do texto para a gente analisar, esses vários aspectos, né? Esse é um também. Então, por exemplo, essa questão da extensão das teses depende muito do objetivo, que inclusive são os objetivos que se relacionam com os gêneros textuais. Então, se é para um artigo, você às vezes não vai precisar falar a mesma coisa com formas diferentes de falar para que aquilo seja acessível. Quando você tem um espaço de uma tese, às vezes as teses, é lógico assim, o recomendado é que você não caia em falar a mesma coisa várias vezes de forma muito semelhante. Mas, às vezes, é interessante para a multiplicação do conhecimento você repetir, sim, que é o que o Jacobson fala, né? Você repetir, sim, a mesma coisa com outras palavras,
uma estrutura diferente para que isso possa ser mais acessível a outros grupos de pessoas, que é um processo, inclusive, comum de ser feito, por exemplo, quando você transforma uma tese num livro. Às vezes, a tese que tem um perfil de já usar vocábulos mais de área, mais técnicos e etc., transformado para o livro, você tem umas edições e revisões no sentido de deixar mais palatável. Isso pode aumentar um pouco o texto, às vezes, porque demanda você ter alguns assuntos adicionais para situar o leitor, que às vezes não é um pesquisador da área, que já é algo mais pressuposto para a tese. Então, esses elementos que são dos gêneros textuais, por exemplo, eles são critérios que a gente tem que pensar quando a gente está decidindo a forma que a gente vai escrever. Mais longa, mais curta, usando vocábulos mais técnicos ou não, qual que é o público, qual que é o veículo de comunicação e etc. E aí, olha a importância da metodologia, né? Da gente pensar qual que é o objetivo do autor mais provável quando a gente for criticar um texto. Então, assim, não gostei da tese, a tese está ruim porque ela é muito extensa, podia ser mais objetiva. Uai, mas será que era o objetivo, ser mais objetivo? Ou é um tema tão inovador, que a tese às vezes tem esse tipo de coisa, que vai demandar, para que isso ganhe permeabilidade no mundo acadêmico, que o autor se debruce com mais cuidado e tente, às vezes, a mesma abordagem de formas diferentes para alcançar pessoas de locais diferentes, né? Então, por exemplo, uma tese interdisciplinar igual que eu estou desenvolvendo mesmo, ela está ficando um pouco mais extensa, mas eu faço esse exercício, estou fazendo, né? Inclusive, alerta para mim, tenho que voltar a escrever com mais afinco. Mas isso é uma das coisas que eu fico pensando. Como eu estou ali no meio do caminho, conversando ao mesmo tempo com literatura, linguística, filosofia, um pouco de sociologia ainda também, às vezes eu nem sei direito o que é, e aí eu tenho que escolher por onde que eu vou começar. Eu vou começar pela sociologia, eu vou começar pela filosofia, para mostrar, ou pela literatura mesmo, para mostrar que os discursos lá da antiguidade clássica, que é o tema da minha pesquisa, eles se reproduzem até hoje sob outras formas, né? Então, por exemplo, um positivismo radical dentro da ciência se assemelha muito sobre vários aspectos com a perspectiva dogmática da antiguidade clássica dos filósofos lá. Uma pegada que era o ceticismo pirrônico na antiguidade clássica já se assemelha muito dentro do viés da politologia com os discursos anarquistas. Mas um está no campo da ciência política, o outro você está lá na filosofia. Eu vou começar falando pela filosofia ou pela ciência política, né? Essas decisões, às vezes, dependendo da temática, é interessante até você fazer as duas coisas. Aí você situa o leitor, né? Olha, vou começar pela filosofia. Aí você vai e faz um caminho. Aí depois você começa outro capítulo falando, agora eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz atrás, começando pela politologia. Aí você faz a mesma coisa. Você repetiu, mas é por causa que o objetivo e a forma de você tentar convidar o seu leitor a discutir aquele tema exigiu, porque a proposta é exatamente você dar acessibilidade a esse estudo ao maior número de pessoas possíveis, nesse contexto de produção desse tipo de conhecimento. Então, isso varia, e quando as pessoas tecem críticas simplesmente sem avaliar esses elementos, é algo que prejudica, que conversa com aquilo que a gente está falando. Tudo é passível de crítica, desde que essas críticas, a troca, né? O critério de legitimidade, que é o que eu falo, desde que, o critério de legitimidade não deve ser mais a autoridade. Não é porque eu sou especialista no assunto que eu ganhei o poder de criticar e atacar necessariamente o conhecimento do outro daquela área que a gente está junto. O critério de legitimidade que eu proponho argumentativamente nesse minicurso é a transparência. Ou seja, vai ter mais legitimidade aquela crítica, aquela avaliação, aquele estudo e etc., que dá conta de dar transparência para o processo interpretativo completo. Ou seja, dizer sobre quais aspectos eu estou dizendo uma coisa ou uma outra, né? A Natasha até colocou aí, checklist das humanas. Exatamente, você pegar o maior nível de minúcia e detalhismo possível para você estruturar a sua argumentação. E aí, se você coloca como pressuposto de que você tem que ser objetivo, você não pode gastar mais de uma página para isso, na verdade, você está inviabilizando o trabalho desde antes, né? E isso também é um paradoxo comunicacional. Escreva uma tese, desenvolva um tema, mas não passe de uma página, por exemplo. Então, não vai ser uma tese, né? Não tem como eu atender aos dois da mesma forma.
Pergunta, Rafa, seria um processo de se apropriar do texto e da crítica, não descartando outras críticas, claro? Sim, exatamente. E aí a questão que eu tento empurrar um pouquinho mais é sobre esse processo, né? Inclusive, o processo é legal que ele seja um processo de transparência e trazendo à tona esses elementos da hierarquia de valores e da ética que está por trás do sujeito. Então, quando eu falo, olha, não vou descartar outras críticas, você é um paradoxo também, só que um paradoxo voltado para o bem. Quando eu pego as outras críticas e destrincho na minúcia os aspectos pelas quais eu não vou adotar esses paradigmas, eu estou descartando sem o peso significativo do descarte como algo despreocupado. E aí eu não uso, que seria uma forma de descarte, só que eu faço isso de uma forma atenciosa com essas outras críticas. Então, ao mesmo tempo, eu acolhi, porque eu olhei quais são os vários aspectos que elas trazem para mim, mas eu não os aceitei por uma série de argumentos que eu utilizei também, né? Então, eu não descartei num primeiro momento porque eu usei, mas no segundo momento eu declaro transparentemente que descarto sim, porque eu preferi optar por tais razões, por uma em específico. E aí, olha como que no processo você descreveu o processo inteiro de uma forma mais transparente, né? E isso é um processo que eu chamaria, como você colocou, né? Apropriação tanto do texto quanto da crítica. As que já foram feitas e o processo que você está fazendo também é um novo processo de crítica, né? E aí você entra quase num ciclo, né? E aí eu posso avaliar sobre o meu próprio processo de ter feito. É um segundo nível comunicacional que o Václav trabalharia também, né? Ele tem uma parte muito louca desse livro teórico dele, Pragmática da Comunicação, que ele fala sobre esses níveis comunicacionais. Então, é aquela questão, duas pessoas dialogando e elas estão tentando chegar no entendimento. Então, eu preciso de um retorno da pessoa sobre o que ela entendeu para saber se ela de fato entendeu. Ela simplesmente falar, eu entendi, não é garantia de nada, porque ela pode dizer, eu entendi, mas tem entendido diferente, né? Então, ela precisa dar o retorno do que ela entendeu para eu validar isso. Só que se eu disser, eu entendi, sobre o retorno dela, ela também cai no mesmo paradoxo, porque ela vai precisar de um retorno meu para avaliar se o retorno dela foi eficaz no meu entendimento. E aí esses são os níveis comunicacionais, né? Eu digo que você disse, que eu disse, que você disse, e isso não tem fim. Aí ele tem até um trabalho que eles brincam bastante com a parte de neurociências também, apesar de que na época deles não estava tão avançado os estudos mais instrumentais, digamos assim, que ele faz uma avaliação de que as pessoas, de modo geral, elas dão conta de acessar no máximo quarto ou quinto nível comunicacional. O que é isso? Eu disse que você disse, que eu disse que você disse. Mais do que isso, a gente não consegue conceber na mente como que seria, né? Então, essas limitações biológicas da comunicação, elas também são interessantes. E ele tem, inclusive, um texto sobre empatia, falando que a empatia é isso. Como é impossível você, de fato, entender a outra pessoa, colocar-se no lugar dela de uma forma absoluta, a empatia é você ter essa postura de fazer uma devolutiva do que você entendeu e ouvir a devolutiva do outro, se de fato você entendeu ou não, e manter o diálogo aberto a respeito disso, né? É aquela que é uma coisa, eu não trouxe aqui, agora que a gente vai dialogando junto, a gente fica com vontade de trazer uns textos adicionais, talvez no próximo encontro. Que eu conversei com a Isa aqui agora sobre o Príncipe Mishkin, O Idiota, do Dostoiévski, que ele tem esse ato de fé de acreditar no que a pessoa vai falar, né? E aí isso é bastante interessante da gente pensar como um processo do que a gente chamaria de empatia numa relação amistosa entre duas pessoas, que é aquela noção de fale sinceramente o que você acha, o que você está pensando, e etc, etc. Se acontecer de eu interpretar alguma coisa de uma forma que me machuque, que eu achar negativo, eu, em vez de me sentir magoado e interromper o diálogo, eu vou assumir a postura ética de te fazer uma devolutiva falando, olha, isso que eu ouvi de você não soou bem para mim. Pode colocar em outras palavras? Aí vem o circunlóquio lá do Jacobson, né? Uma tradução intralingual tentando explicar qual que é o processo, como que ele justifica aquilo que está
acontecendo e etc. Ah, não, agora soa melhor. Não, continua soando muito ruim e soa muito ruim por causa disso, disso, disso. Aí eu tenho que, às vezes, trazer experiências minhas, né? E aí olha como que o diálogo vai acontecendo e aí a ideia da empatia acontecer no diálogo, ela parece mais processualmente clara, que às vezes essa ideia do colocar-se no lugar do outro, né, como se eu fosse capaz de saber o lugar do outro a priori, é algo meio místico, né? Como assim, né? Beleza, eu quero fazer isso, mas me diz o passo a passo para fazer isso. Aí às vezes é difícil da gente explicar, não. Tenta sentir o que ela está sentindo. Pô, é difícil. Aí quando a gente pensa em termos de comunicação, né, desse jogo de devolutivas e essa postura a priori, que é o que a gente fala da ética vindo antes do discurso, né, a ética antes do conhecimento, essa postura a priori de, olha, se acontecer, eu vou fazer dessa forma, é o que vai dando, no passo a passo, uma forma da gente construir uma relação que a gente chamaria de mais empática, né? E aí é interessante. Então, a empatia, ela existe ou não? Talvez ela não exista nos termos míticos, até porque seria esse mito. Mas ela existe enquanto processo comunicacional. E aí, se eu quero dizer que ela existe ou não, isso também é arbitrário, né? Então, estudos da linguagem e processo de significação, você corre o risco de ficar louco. Mas se você olhar para o processo, você consegue se salvar. Bom, passado esse paradoxo comunicacional da prisão do Ivan, que ele é bastante didático para mostrar como que são essas regras impossíveis de serem seguidas ao mesmo tempo, uma contrasta com a outra, eu trouxe Carta ao Pai. Aí, Carta ao Pai, eu já trouxe uma extensão maior, porque o Kafka, ele vai na minúcia. O Kafka, né, nesse texto, Carta ao Pai, eu sou suspeito, tanto que eu escrevi um artigo sobre ele recentemente, que foi o caso que eu contei para vocês, né? Junto com um colega, debatendo sobre aquilo, o artigo já ficou pré-pronto, porque todo o debate foi feito pessoalmente antes de virar o artigo. Foi quase uma transcrição de uma conversa de boteco, né? E aí, esses trechos da Carta ao Pai que eu selecionei, porque o Kafka ele vai fazer, como ele assume essa posição de remetente da carta, ele tem espaço livre para poder falar o quanto quiser. Então, ele supera aquilo que a gente falou, que é um elemento essencial do paradoxo comunicacional, que é a regra do como comunicar. Quando o juiz diz responda sim ou não, ele estabeleceu uma regra do jogo de como comunicar. E isso ajuda no paradoxo comunicacional. A partir do momento que eu assumo uma posição de remetente de uma carta, eu ganho a liberdade e a soberania sobre o meu discurso. Então, um dos elementos essenciais hierárquicos para eu entrar numa situação de paradoxo comunicacional eu consegui superar. Os outros ainda vão estar postos, né? Que é o processo de interpretação de quem ler essa carta, seja destinatário ou se alguém, igual nós, leitores, pegamos a carta que ele ia mandar para o pai e acabou que não mandou. Mas aí isso é interessante, porque a partir do momento que você desestabiliza um elemento, você já ganha algum espaço de manobra para poder fazer coisas adicionais. E o que o Kafka faz nessa Carta ao Pai é exatamente a teoria do Václav-Vik. Lá é uma teoria científica, aqui numa forma literária, a literatura descrevendo os fenômenos da realidade, né, sejam sociais, ou seja, os fenômenos que a ciência interpretou com o linguajar dela sobre os fenômenos sociais, do comportamento humano. E aí o Kafka faz aquela saída possível, né? Já que eu não tenho como me comportar diretamente perante o meu opressor, porque qualquer forma que eu agir, eu serei condenado, o que eu posso fazer é falar sobre o discurso. E aí ele pega a carta, uma carta super extensa, deve ter as suas 60 páginas de carta, dependendo da edição, falando sobre o processo, dentre outras coisas, né? O processo de comunicação entre ele e o pai. E aí é super interessante, porque ele consegue descrever esse processo de interações que acontecem entre ele e o pai, e ele ganha essa ligeira liberdade, porque ele conseguiu superar esse único elemento. Só que olha que interessante, antes da gente começar a carta, né, só por essa introdução, como que você tem também um outro paradoxo em relação a essa carta ao pai, né? Se você olhar só pelo aspecto de que o Kafka gastou 60 páginas
revisitando a história inteira dele com o pai, falando sobre todo as interações com o pai que ele teve, o sofrimento, o processamento que ele fez sobre esse sofrimento, etc. Uma pessoa que está lendo isso, se for colocada a seguinte pergunta para ela: Kafka conseguiu superar a história dele com o pai? A pessoa pode virar, usar esse critério e falar: olha, não. Porque se ele escreveu 60 páginas só falando do pai, isso não está bem resolvido, não. Se estivesse bem resolvido, não teria gastado tempo para escrever 60 páginas só sobre isso. Agora, se o Kafka ignora completamente a existência do pai, não fala sobre isso e etc., e faz a mesma pergunta para uma pessoa, Kafka deu conta de superar a história dele com o pai? A resposta também pode ser: não, de forma alguma Kafka não conseguiu superar, porque isso foi recalcado a tal ponto que ele sequer dá conta de falar sobre o pai. Ele ignora a existência do pai, sendo que o pai existe, ele ignora a própria história com o pai, então ele não superou o pai porque ele recalcou. Matheus está perguntando se essa carta realmente do Kafka é um texto ficcional. Não vamos entrar na discussão do que é ficcional ou não, porque poderia dar problemas, mas diz que é real mesmo. Quem estudou a parte da história, ela não foi enviada, mas o Kafka escreveu, segurou a carta, queria enviar. Parece que ele mostrou a carta para a mãe e para a irmã antes de enviar. Parece que foram as duas que desestimularam ele de enviar e a carta nunca foi enviada. Mas ele queria mandar e ele foi persuadido a não fazê-lo. E muita coisa coincide de biográfica, né? O que se tem de informação, porque Kafka também era meio taciturnão, né? Difícil. Mas aí tem muita coisa que coincide. Parece que sim, ela era real nesses termos, né? E aí... sim. Então, das duas formas, o Kafka é colocado como uma pessoa que não superou o pai. E se fizesse uma terceira? O Kafka faz uma cartinha curta e só ataca o pai. Vira e fala: pai, você me sacaneou demais, não gostei das coisas que você fez no passado, e ponto final. Aquele discurso objetivo que a gente estava falando, né? E não discursa sobre. Ele faz uma carta resumida, cartinha de uma página só mesmo. Aí ele não teria dado conta de explicar toda a situação, como ela se processou. E aí como que isso poderia ser interpretado ou pelo pai ou pelo leitor, né? Ora, o Kafka só recaiu aqui em várias críticas ao pai, mas ele não justificou nada. Ele não deu conta de elaborar como que esse sofrimento se deu. Ele só falou que sofreu, mas ele não elaborou. Então, se ele não elaborou, ele também não superou o pai. E aí olha o paradoxo que o leitor impõe sobre o Kafka. Se a carta é longa, ele está errado porque não superou. Se não existisse carta, estaria errado porque não superou. Se a carta fosse curta, estaria errado porque não elaborou, então ele também não superou. De todas as formas, o Kafka está condenado. Ele não tem escapatória. E aí é interessante, né? O pai não deixa escapatória, a gente vai ver na carta que não deixa escapatória. O leitor também não deixa escapatória. O que a gente, analisando essa carta sobre esse paradigma teórico do paradoxo comunicacional e analisando a carta sobre essa perspectiva do Levinas, que fala que a ética vem antes do conhecimento certo, o que isso diz sobre os nossos valores? Ora, que a gente está usando os mesmos valores hierárquicos e a mesma pressuposição de que o Kafka é louco, de que o Kafka não superou, que o pai e que outros leitores estão fazendo também. E aí, lembra que a gente estava discutindo também a questão da democracia majoritária? Se a maior parte dos leitores se identifica com o pai e as maiores partes dos leitores assumem uma dessas opções para poder colocar o Kafka como um sujeito que não superou o pai, você majoritariamente vai ter pessoas dizendo que Kafka não superou. Seja porque falou muito, seja porque, se não tivesse falado, né, os outros. Então, o Kafka, majoritariamente, na maior parte das interpretações das pessoas, também não superou. Você tem o pai que diz que ele não superou, você tem a maior parte dos leitores que não superou, e você tem só o Kafka tentando explicar que está superado, está de boa. Eu simplesmente optei por revelar a história. Isso não quer dizer que eu não superei, porque eu preciso falar dela, né? Não tem significado a priori nenhum. Aí entra naquilo que a gente estava falando, né?
a questão problemática da democracia pensada só como voto majoritário. Você tem o pai, você tem os leitores, pensando enquanto grupo, né? 2 contra 1, então Kafka, de fato, não superou. 2 lobos e uma ovelha escolhendo quem quer a janta, o leitor da carta, o destinatário da carta e o remetente escolhendo quem que é o pobre coitado da história inteira. E aí o Kafka está condenado de todas as formas, né? Sempre voltam a uma conclusão. Inclusive, Natasha, esse negócio de sempre voltar a uma conclusão é interessante se a gente voltar aqui na proposta do minicurso. A questão do ensino de literaturas avessas é porque o modo hegemônico, a gente pensa muito ensino em termos de conclusão final. O processo de interpretação de literatura precisa chegar a uma interpretação final, e a gente enfoca demais, valoriza demais essa interpretação final para poder dizer se ela é certa ou não com determinados argumentos. Quando a gente tem essa proposta de uma ensino de literatura e um processo de interpretação às avessas, uma das coisas que a gente está propondo nesses às avessas é vamos valorizar o processo associativo mais que a conclusão. O que vai ser conclusão? Na verdade, a gente não vai ter nenhuma conclusão só, né? A gente vai ter várias conclusões e a gente vai perceber como que a gente chega em cada uma delas. Se eu priorizo uma coisa, eu chego numa, se eu priorizo outra coisa, eu chego na outra, e etc. A conclusão, ela deixa de importar para a gente, isso é uma das coisas interessantes, então a gente acaba com esse processo às avessas, não se preocupando com necessariamente fixar uma conclusão oposta à conclusão que está posta, mas mostrar que o sistema de soluções para essa grande equação é um sistema em aberto, né? Você tem várias soluções possíveis a partir dos critérios demonstrados transparentemente também, porque a gente também não vai ficar satisfeito de falar, pode-se interpretar tudo, e para por aí você também não ajudou ninguém, né? Porque aí você entra num relativismo também imobilizante. Esse esforço em se fazer de superado é um golpe antigo de gente que não superou. É porque as pessoas fingem que estão superadas, por exemplo, termina com o ex e posta uma foto que está superada, mas no fundo aquela pessoa não superou, então parece o Kafka. Eu quero me pagar de que eu tô superado, que a minha história com meu pai está validada, mas no final das contas ele só está reforçando o tanto que ele não superou essa história. Essa é uma interpretação possível. Só que aí, olha a pergunta que eu vou te fazer para a gente pensar sobre isso. O que essa pessoa tem que postar para ficar claro de fato que ela superou o ex, por exemplo? Se ela posta com outro, com uma pessoa nova, nossa, tá só querendo, eu posso interpretar, nossa, tá só querendo fazer raivinha no anterior. Se posta bebendo, nossa, tá querendo esquecer na cachaça. Se posta, sei lá, trabalhando, nossa, tá viciado em trabalho agora. Então, olha como que o intérprete, ele tem uma autoridade, e se eu já estou pressupostamente dedicado a colocar aquela pessoa como, se postar mensagem motivacional, se eu já estou com a minha ética direcionada para condenar a pessoa e falar, você é incapaz de superar, a pessoa vai ser sempre colocada como insuperada e não tem nada que ela faça que possa ser interpretado como que superou de fato, né? Então, isso é uma coisa que é interessante, porque volta a conversar aqui, né? A conclusão não é importante. O mais importante, de fato, é o processo da pessoa. Se superou ou não, tanto faz. Está em processo de superação. Quando que eu vou dar por superado ou não, isso não importa para ninguém. Não importa, talvez, nem para a pessoa. Porque eu preciso delimitar um arbítrio de qual momento, né? Somos todos Ivan. Não importa o que a gente fale, os preconceitos já estão enraizados, porque a ética vem antes do conhecimento certo. Emmanuel Levinas de novo. E aí é interessante que a gente fica doido mesmo, tá vendo? Porque aí, quando você se vê nessa prisão, né? Nossa, não tem o que eu fale que eu possa mudar a concepção da outra pessoa. Você não tem, na verdade, aí para poder, né, dar um pouco de alívio para os nossos corações. Na verdade, você não tem garantias de que você possa mudar. O melhor que se pode ser feito, segundo a literatura, né? Vatlasvik, essa galera que a gente está estudando, é falar sobre isso. Ética da consciência. O melhor que a gente pode fazer é falar sobre isso abertamente. E aí, se esse falar vai ser considerado superado ou não, também não tem tanta
não tem solução no outro, né? É aquela parte que a gente não tem o controle de tudo, a gente só tem controle sobre nossas ações. É quase uma frase motivacional, né? Que, inclusive, na filosofia, a gente tem umas motivacionais boas. O Jean-Paul Sartre, que foi, inclusive, muito amigo do Jean Genet, que a gente vai estudar aqui também, ele tem uma dessa, né? Eu não sei os termos certinhos, mas a gente não é resultado do que foi feito com a gente é resultado do que a gente faz com o que foi feito da gente. Então, esse processo, essa mudança epistemológica é interessante, porque aí coloca em questão que o comportamento que eu emito é mais importante do que a conclusão dos outros. E aí isso dá um pouquinho mais de liberdade, até o ponto de isso não virar um novo autoritarismo, né? Porque aí também, se eu resvalar a minha interpretação agora, o meu comportamento interpretativo vale mais e é isso, acabou. E se eu não faço esse esforço ético de explicar, justificar, conversar e etc., aí eu me tornei o próximo autoritário que estou colocando o próximo em situação insustentável, né? Que é uma das coisas do ciclo da violência do Tolstói, que é um dos autores que eu acho que eu não trouxe, mas poderia ter trazido. Sonata Kreutz era um exemplo que eu pensei em trazer, mas acabei não trazendo, porque demandaria um estudo mais longo, porque ele não tem trechinhos tão estudados. É terapêutico. Eu acho que é terapêutico. Inclusive, isso é uma das coisas que eu normalmente defendo. O pessoal fala, ignorância é uma bênção. Eu não considero ignorância uma bênção. Eu, pelo menos, sinto-me melhor entendendo as situações insustentáveis em que eu sou colocado e pensando nas coisas enquanto processo, do que se eu fosse colocado numa situação insustentável, como Kafka, por exemplo, e não entendesse nada que está acontecendo, eu ia ficar sofrendo sem saber para onde ir, porque todo mundo está me acusando de não ter superado. E aí eu não sei o que fazer com isso. Eu acho que essa falta de repertório me dói mais, e para superar essa falta de repertório, ter conhecimento ajuda, né? Então, aquela ideia de que ignorância é uma bênção, ela é tentadora, mas ela nem sempre, no segundo momento, ela já não acha tão interessante. Mas isso também diz de uma ética que eu tenho para mim, né? Olha como eu coloquei o repertório como um valor maior do que a ausência de sofrimento. Isso também é uma questão que tem repercussões antigas. Então, se você for lá nos ascéticos versus estoicos, é isso mesmo. Às vezes confundo estoico com epicurista, mas eu acho que é o estoico mesmo. Você vai ter essa questão, né? Como que eu lido com os prazeres? O epicurista vai dizer de prazeres moderados, os estoicos vão falar de não ter a necessidade do prazer, mas se o prazer aparecer, ok. Os ascéticos já vão falar, é melhor eu sequer ter prazer, porque se eu tiver prazer, quando eu não o tiver, eu vou sofrer por conta disso. Então, como eu lido com o prazer, que foi um debate da época helenística, está colocada hoje nos debates da psicologia, né? E a gente pensar sobre essa questão dos repertórios comportamentais que eu tenho para lidar com os problemas sociais diz muito também da forma que eu vou enfrentar os problemas e o quanto eu vou sofrer com isso. Diga lá, Isa. Não, eu ia falar que essa questão de o que importar é o processo e não a conclusão, lembra muito também Dom Casmurro, né? Que a gente fica discutindo, traiu, não traiu, mas no final das contas, isso não é relevante para o valor da obra, sabe? A gente fica com essa coisa de querer cravar um ou querer cravar o outro e não importa. E eu acho que essa obra deixa bem claro que não importa. Assim, literalmente não importa a conclusão dessa questão. Pena que o Matheus já saiu por causa do compromisso dele, hein? Mas a pergunta, né? E aí, Matheus traiu ou não que a Natasha colocou? Mas aí, outra coisa, né, para a gente avançar nisso, é uma coisa interessante também. Será que não seria interessante a gente fazer simplesmente o exercício? Porque, por uma perspectiva, sob um aspecto, não importa, porque a gente está valorizando o processo. Agora, se eu quiser, num processo pedagógico, valorizar a argumentação e valorizar o processo dos alunos de pescar elementos no texto e dar significado a esses elementos do texto, pode ser interessante propor esse debate simplesmente como um exercício mental.
E aí depende de qual estratégia, qual objetivo pedagógico você tem. Ah, não, vamos pescar elementos no texto que diga que traiu. Vamos pescar agora elementos no texto que diga que não traiu. Vamos fazer hierarquia de valores, quais elementos são considerados mais importantes socialmente num momento ou no outro. E aí, mesmo que não se chegue à conclusão, porque conclusão a gente nunca chega, né, por esse paradigma que a gente está adotando aqui no minicurso, a conclusão ela sequer importa, o processo pedagógico de você pescar elementos a partir de uma pergunta instigadora que sequer precisa ser respondida, o processo também é mais importante, né, do que a resposta final, isso pode ser interessante pedagogicamente também. Então, você às vezes usa, os alunos sempre perguntam, né, a Natasha falou, de fato eles sempre perguntam. Aí você usar essa pergunta, essa curiosidade que eles já têm no cérebro dele a seu favor, para você fazer uma aula mais agradável para eles, é interessante. E falar sobre esse processo depois, né, naquele momento, como a gente estava falando, né, a empatia dentro de sala de aula é você dar essa devolutiva e conversar sobre a devolutiva, nesse momento final, explicar, né, falando, olha, vocês perceberam que a questão do processo de debate foi mais relevante para a gente pensar sobre o texto literário do que a conclusão final e etc. Então, tudo isso de debate dentro de sala de aula pode importar muito mais. Se vai importar muito mais, depende de quem está conduzindo a aula também, né? Aí a ética também vem antes do conhecimento certo. Qual o jeito certo de fazer pedagogia? Não sabemos. Vai variar a respeito desses vários aspectos, né? Certinho? Podemos começar, então, a carta ao pai? Vamos lá. Esse é o trecho inicial, inclusive. Você me perguntou recentemente por que eu afirmo ter medo de você. Como de costume, não soube responder, em parte justamente por causa do medo que tenho de você, e em parte porque na motivação desse medo intervém tantos pormenores que mal poderia reuni-los numa fala. E se aqui tento responder por escrito, será sem dúvida de um modo muito incompleto, porque também ao escrever, o medo e suas consequências me inibem diante de você, e porque a magnitude do assunto ultrapassa de longe a minha memória e o meu entendimento. Esse primeiro parágrafo a gente já vê que o Kafka instanciou qual que é o paradigma filosófico que ele está usando, que é esse paradigma cético que a gente está usando aqui no minicurso também. Olha aí o texto literário, por mais que seja uma carta real, né? Descrevendo o comportamento humano e dizendo da ética antes, né? Eu estou assumindo essa postura filosófica, eu na posição de remetente, que a gente falou da autoridade de quem escreve no ato da escrita, né? Depois ele perde essa autoridade. Mas a autoridade pontual que ele tem aí, ele colocou a regra do jogo. Olha, a regra do jogo é conclusão é impossível, que conversa com isso que a gente estava falando, de que o processo importa mais do que a conclusão. Para você, a questão sempre se apresentou em termos muito simples, pelo menos considerando o que falou na minha presença e indiscriminadamente na de muitos outros. Para você, as coisas pareciam ser mais ou menos assim. Trabalhou duro a vida toda, sacrificou tudo pelos filhos, especialmente por mim, e graças a isso eu vivi à larga. Desfrutei de inteira liberdade para estudar o que queria, não precisei ter preocupação com o meu sustento e, portanto, nenhuma preocupação. Em troca, você não exigiu gratidão, você conhece a gratidão dos filhos. Mas pelo menos alguma coisa de volta, algum sinal de simpatia. Ao invés disso, sempre me escondi de você, no meu quarto, com os meus livros, com amigos malucos, com ideias extravagantes, nunca falei abertamente com você no tempo, não ficava ao seu lado, nunca o visitei em Franz Bar. Aliás, nunca tive sentido de família, não dei atenção à loja nem aos seus outros negócios. A fábrica eu deixei nas suas costas e depois o abandonei. Apoiei a obstinação de Otla. Otla, ela foge de casa num determinado momento da vida. E se por um lado não movo um dedo por você, nem uma entrada de teatro eu lhe trago, pelos amigos eu faço tudo. Se você fizesse um resumo do que pensa de mim, o resultado seria que, na verdade, não me censura de nada abertamente indecoroso ou mal, exceto talvez meu último projeto de casamento. Mas sim de frieza, estranheza, ingratidão. E, de fato, você me recrimina por isso como se fosse culpa minha, como se por acaso eu tivesse podido, com uma virada do volante, conduzir tudo para outra direção, ao passo que você não tem a mínima culpa, a não ser o fato de ter sido bom demais para mim. Olha que interessante, antes da gente continuar o trecho, alguns elementos que a gente já discutiu aqui, né?
Então, uma das coisas é a questão da devolutiva no processo comunicacional, que a gente estava falando principalmente sobre empatia, né? Ele faz essa devolutiva o tempo todo, em vários momentos do texto, e aqui já começa. Quando ele fala exatamente esse tipo de coisa, né? Você me recrimina, ou então você diria, né? Cadê o trecho que ele fala? Se você fizesse um resumo do que pensa de mim, nesses momentos ele está dando devolutiva de como ele interpreta que o pai o interpretaria. Então, é o segundo nível comunicacional, conforme lá o Vatlasvik. Isso é uma abertura para o diálogo, igual a gente está vendo, né? Então, é um processo interessante nesse processo de tentar superar uma autoridade, né? Baseado também em valores que vêm antes. Então, se eu me coloco à disposição do diálogo, isso comunica algo a respeito dos valores que a gente tem socialmente, né? Então, a questão da sociabilidade humana mesmo, da abertura para o diálogo, são valores valorizados socialmente. Então, a partir do momento que eu assumo essa postura, eu vou subir alguns niveizinhos na escala de valores, né, na escala axiológica, e isso me dá uma autoridade relativa que pode chegar a vir a algum lugar ou não, né? Então, como ele está, desde o começo do texto, pensando várias estratégias para conseguir mínimas autoridades, para ver se lá no final ele consegue dizer estou liberto com legitimidade da autoridade, ele vai construindo isso ao longo do texto com essas várias estratégias discursivas, que se valem desses valores sociais e familiares que estão postos, né? E a gente vai ver como que o pai vai vinculando todas essas coisas. Esse seu modo... e a outra parte é só um destaque, né? Tudo se apresentava de uma maneira simples para o pai. O que a gente falou da questão da simplicidade ser uma forma de você disfarçar um discurso autoritário que não se preocupa em argumentar, em justificar as coisas. Em vez de eu justificar, em vez de eu argumentar, de eu mostrar os aspectos que estão envolvidos, de eu dar transparência ao discurso, eu digo que o mais importante é um discurso simples, é isso e acabou. Não, você não pode falar isso porque está muito autoritário. Não, não é autoritarismo, é simplicidade. É isso e pronto. E aí você, né, desloca o sentido de um fenômeno do comportamento humano para outro, simplicidade e autoridade. Esse seu modo usual de ver as coisas, eu só considero justo na medida em que também acredito que você não tem a menor culpa pelo nosso distanciamento. Mas eu também não tenho a menor culpa. Se pudesse levá-lo a reconhecer isso, então seria possível, não uma nova vida, para tanto nós dois estamos velhos demais, mas sem dúvida uma espécie de paz. Não a cessação, mas certamente um abrandamento das suas intermináveis recriminações. Aqui tem outras estratégias também, que é, por exemplo, o que a gente chama de linguagem pressuposicional, que vai estar lá na teoria do Milton Erickson, de psicoterapia. Só que como a gente não tratou no debate teórico, eu só vou dizer isso aqui, quem interessar estudar um pouquinho sobre linguagem pressuposicional, que também o Bateson, que é o Gregory Bateson, ele também fala sobre isso na parte de psicologia que ele estuda. Mas o Bateson ele também estuda epistemologia. Eu falei sobre Bateson, coloquei lá nas notas dos slides, enquanto filósofo, não enquanto psicoterapeuta. Mas ele também tem coisa de linguagem pressuposicional na psicoterapia, para quem quiser estudar mais esses detalhinhos do discurso psicológico. Curiosamente, você tem alguma intuição daquilo que eu quero dizer. Assim, por exemplo, me disse há pouco tempo, eu sempre gostei de você, embora na aparência não tenha sido como costumam ser os outros pais. Nunca duvidei da sua bondade. Como ser os outros pais. Justamente porque não sei fingir como eles. Ora, no que me diz respeito, pai, nunca duvidei da sua bondade, mas considero incorreta essa observação. Você não sabe fingir, é verdade. Mas querer afirmar só por esse motivo que os outros pais fingem é ou mera mania de ter razão e não se discute mais, ou então, como de fato acho, a expressão velada de que as coisas entre nós não vão bem e de que você tem a ver com isso, mas sem culpa. E aí a ideia de que a sinceridade exime a pessoa de culpa é uma que está associada aí dentro desse texto. Olha como é interessante que ele mostra quais que são os aspectos que estão sendo usados para determinadas conclusões,
e aí ele fala, ó, você usou um aspecto só para uma conclusão generalista. Então, ele vai mostrando os processos associativos e interpretativos, e isso é uma das coisas interessantes disso que a gente chama de metacomunicação no processo de interpretação. Então, quando você está no processo de interpretação literária também, você deixar as claras quais que são os aspectos que você usou para chegar numa determinada conclusão é um exercício parecido com o que o Kafka faz nesse texto, de colocar as claras, as questões éticas por trás da interpretação, que é outra coisa que ele também faz as claras. Então, ele fala diretamente, né? Considero incorreta essa observação. Aí depois, né? Se realmente pensa assim, então estamos de acordo. Ele, em momento nenhum, ele tenta ocultar os juízos de valores. E isso é uma coisa interessante, porque epistemologicamente, ou seja, enquanto paradigma, né? Como a ética vem antes do conhecimento, a gente sabe que todo discurso tem juízo de valor embutido. Só que, interessantemente, na ciência, a gente tenta fazer, às vezes, de imparcial e sem juízo de valor. Só que isso é impossível também. O que significa isso? Bom, nós estamos tentando nos fazer de imparcial para travestir um conhecimento como um conhecimento certo absoluto, já que é imparcial, ele vem transcendendo dos deuses para nós, não sou eu que estou falando, né? Então, para que isso sirva de autoridade perante os outros. Então, olha qual foi a estratégia de impessoalização do conhecimento, né? É só para você forjar uma autoridade. E aí é interessante que o Kafka coloca tudo ao chão, né? Porque ele, como eu não reconheço a autoridade, eu também vou assumir a postura ética de não me assumir enquanto autoridade. Isso é outra estratégia que ele utilizou, né? Ele mesmo fala que o pai não tem culpa, ele mesmo fala que o pai foi muito bom para ele mesmo. Então, a partir do momento que ele vai fazendo essas concessões, ele vai quebrando com o próprio ideário de autoridade. Então, ele não tenta inverter o jogo, ele tenta acabar com o jogo, né? Inverter o jogo seria ele assumir uma posição de autoridade. E acabar com o jogo é parar com essas estratégias discursivas de vinculação um com o outro, né? Principalmente que o pai fazia com ele. Naturalmente, não digo que me tornei o que sou só por influência sua. Seria muito exagerado, e até me inclino a esse exagero. Se ele quisesse culpar o pai, ele poderia fazer isso e jogar a culpa no pai, mas ele já falou que não. Então, ele vai dando coerência para o próprio discurso também, né? É bem possível que, mesmo que tivesse crescido totalmente livre da sua influência, eu não pudesse me tornar um ser humano na medida do seu coração. Provavelmente seria um homem sem vigor, medroso, hesitante, inquieto. Nem Robert Kafka, nem Carl Hermann. São as grandes vertentes da família dele, né? Que é a família judaica, tem muitas essas questões da linhagem, dos casamentos, né? Mas completamente diferente do que sou na realidade. E teríamos podido nos tolerar um ao outro de uma forma magnífica. Eu teria sido feliz por tê-lo como amigo, chefe, tio, avô, até mesmo, embora mais hesitante, como sogro. Mas justo como pai, você era forte demais para mim. Principalmente porque meus irmãos morreram pequenos, minhas irmãs só vieram muito depois, e eu tive, portanto, de suportar inteiramente só o primeiro golpe. E para isso eu era fraco demais. Quando ele coloca isso, né, essa gradação, amigo, chefe, tio, avô, e depois ele separa pai, o que ele está instanciando, que é o elemento em comum e na verdade, elemento comparativo entre essas várias categorias, né, é exatamente a questão da autoridade. Olha, o problema todo está na autoridade que você assumiu enquanto autoridade absoluta e eterna. Não tivesse essa autoridade tão absoluta e eterna, ainda que ela pudesse existir, por exemplo, ali, talvez chefe, tio, avô, mas ela é mais situacional, se essa autoridade não tivesse sido absoluta, a gente conseguiria se tolerar. Ou seja, o problema não está no discurso, o problema não está nos comportamentos em si, o problema não está nos laços sanguíneos, o problema está na existência da estrutura hierárquica. E ele consegue falar sobre isso, que é algo das teorias anarquistas, é algo da teoria dos céticos pirrônicos, que é a origem do anarquismo lá atrás. Ele consegue falar disso de forma narrativa sobre a própria história. No caso aqui, uma autoficção, porque é baseado em fatos reais, porque ele de fato escreveu a carta para o pai. Mas, de toda forma, é uma literatura narrando as formas de se comportar do ser humano. Esse texto é medonho mesmo. Leia na íntegra depois. Eu fiz excertos, gente, só para avisar, assinem a lista, pelo amor de Deus. Ah, sim.
A Angélica está falando que esse texto é medonho, sim, eu também o considero. Vale muito a pena ler ele na íntegra. Eu selecionei uns excertos maiores, porque eu gosto muito da estratégia discursiva do Kafka. Então, eu falei, se eu reduzir demais, eu perco isso. Aí eu preferi dar essa valorizada, né? Aí agora eu pulei um trechinho, aí eu fui para o próximo. Ora, no que me dizia a respeito, você efetivamente tinha razão com assombrosa frequência. Como a gente está falando de autoridade, um parênteses, né? E a gente já discutiu lá, isso é até outro tópico, a questão da legitimidade dos saberes, que a verdade é o que a autoridade diz, a verdade não está nas palavras em si, que a gente desenvolveu teoricamente, depois a gente vai ver com mais detalhes aqui nos textos literários, nos próximos exemplos também. Mas como essa ideia de que a verdade está na autoridade, olha como é interessante como ele faz o jogo de desconstrução da autoridade, né? Você efetivamente tinha razão com assombrosa frequência. Ora, se ele era uma autoridade tão absoluta, a autoridade sempre tem razão. A estrutura social como ela está posta é de que as autoridades sempre têm razão. Ah, você tem um problema, vai na justiça resolver o problema? O que o juiz disser é a verdade, é o justo. Por quê? O juiz argumentou? A maior parte das peças jurídicas que a gente pega sequer tem argumentação. O juiz joga lá qualquer coisa. Se a gente for olhar o processo de construção das leis, tem vários outros buracos em termos de justificação e argumentação também. Então, a ideia de quem define o que é justo, quem diz quem tem razão das coisas e etc., nos fenômenos sociais, decorre da autoridade. O pai é a autoridade absoluta, ele sempre tem razão. Olha como que o Kafka, ele consegue, na revisão da história autoficcional dele, fazer um deslocamento de sentido que tem um caráter metafórico forte, porque ele deslocou a ideia de autoridade para a ideia de razão, ele está postulando algo filosófico aí, sim, falando sobre isso, dentro de uma relação familiar, né? Então, essas questões são interessantíssimas que o Kafka faz. Numa conversa, isso era evidente, pois mal chegávamos a conversar, mas também, na prática, você tinha razão. Olha aí aquilo que a gente estava falando sobre o processo de diálogo. Quando você desenvolve o diálogo, você mostra que determinadas premissas levam a determinadas conclusões, mas você não fecha em conclusões. Então, você também não fecha em uma razão de Estado. A partir do momento que ele fala que mal chegávamos a conversar, ele mostra que a razão está, na verdade, na falta de diálogo. Quem tem a razão é a autoridade não precisa justificar. A autoridade é aquilo que é soberano sem a necessidade de justificar-se a si mesmo. Isso, para quem quiser ver, tem um texto do Peter Paul-Pelbar que fala sobre essa inutilidade da soberania. Soberania é aquilo que é pressupostamente inútil, não serve para nada, mas a gente cria miticamente ela como necessária à razão, e aí por aí vai, que inclusive, se a gente for lá no Luiz Costa Lima, né, agora eu estou dando umas referênciazinhas a mais para quem quiser pesquisar mais. Ele fala, no Luiz Costa Lima não, perdão, Jacinto Lins. Jacinto Lins, ele estuda o processo de construção da ideia de religião. Quando o cristianismo surgiu, a Revolução Cristã, a ideia de categoria religião, para poder dizer o cristianismo é uma religião, ela ainda não existia. Ela veio a ser criada enquanto categoria depois, aí olhando para a história, colocaram lá o cristianismo como religião. E aí ele estuda esse processo de mudança discursiva até você chegar nessa formato fechado que veio a ser chamado como religião, né? E aí o Jacinto Lins, ele vai estudar o processo lá na antiguidade, próximo aí à Revolução Cristã, até o século II, e ele vai dizer exatamente disso, da autoridade que os poetas tinham anteriormente, e que quando vêm os filósofos, eles, através do discurso da razão, que já é um discurso autoritário, tanto que os filósofos que ganharam a predominância maior foram os dogmáticos, porque os dogmáticos acreditam, né, na autoridade do conhecimento certo, que é o que a gente está colocando por terra, foi a forma que eles usaram para poder tirar os poetas de cena. Então, os poetas que eram amigos dos reis, com as instabilidades políticas, precisaram criar uma nova mítica para poder assegurar a manutenção das autoridades, e aí, então, joga-se os amigos poetas de escanteio, cria-se a nova categoria dos filósofos dogmáticos, com uma justificativa para essa razão absoluta,
razão de Estado, quando vier, né, os estados modernos, burguesia, etc., veio a ser chamado isso, mas na época ainda não. Cria-se essa noção de razão, e aí você consegue sustentar a estrutura autoritária e hierárquica desde aquela época para frente, né? Então, o Kafka, quando ele, sob esses aspectos, o Kafka, quando ele está falando dessas coisas, ele está falando da própria estrutura social do pensamento hierárquico, né? A gente poderia colocar nesses termos. O nosso pensamento é hierárquico, foi até um fechamento lá do nosso encontro passado. Entretanto, isso não era, voltando aqui, né? Marcar aqui para quem estiver vendo. Entretanto, isso não era nada de especialmente incompreensível. Em todos os meus pensamentos, eu estava sob forte pressão da sua parte, mesmo naqueles que não coincidiam com seus e particularmente nesse. Todas aquelas ideias na aparência independentes de você estavam desde o início gravadas pelo seu juízo desfavorável. Suportar isso até a exposição completa e duradoura do pensamento era quase impossível. Olha como ele está falando sobre o próprio processo de interpretação. Lembra que a gente falou que ele fica vinculado? Se ele fala sobre o pai, ele não superou o pai porque está falando. Se ele não fala sobre o pai, ele não superou o pai porque ele recalcou. O Kafka é contemporâneo de Freud, então as discussões de inconsciente estavam à tona, né? Tanto que ele brinca muito com isso em outros livros, inclusive. E essa é uma questão interessante do processo da estrutura discursiva, né? E olha como ele, no passado, interiorizava isso, e agora ele dando conta de falar sobre essa história dele, é um primeiro indício de que ele deu conta, assim, de superar. Era insuportável pensar porque se eu via que alguma coisa que eu estava fazendo era de acordo com o que o pai gosta, eu interpretava, tem influência do pai porque o pai gosta. Se ele fazia alguma coisa que o pai não gostasse, como a chave de análise dele era sempre o pai, ele poderia interpretar. Também é por causa de influência do pai, só que uma influência oposta. Como é uma mesma chave, existe ou não influência do pai, aquilo que a gente falou do juiz perguntando sim ou não, o Kafka, juiz de si mesmo, perguntando para si, tem influência do pai, sim ou não? Como essa é a única chave de pesquisa colocada, na época aí, é a única chave de interpretação colocada, as respostas são complementares. Então, se a gente for até na matemática, né? Você tem A e você tem não A. A mais não A dá o universo inteiro. A chave de pesquisa é, tem ou não influência do pai? Tem, porque concorda com o pai. Tem, porque não concorda com o pai. Então, qualquer que seja a opção, concordando ou não, sempre tem influência do pai. A influência do pai está pressuposta porque a chave de análise dele é a influência do pai. E não porque, de fato, tem ou não influência do pai, né? A pergunta em si ela é vazia de significado. Só que a estrutura da pergunta vincula a pessoa que foi perguntada. No caso do texto do Kafka, um texto reflexivo, autorreflexivo, ele, juiz de si mesmo, fazendo uma pergunta que coloca ele mesmo numa situação insustentável e que ele mesmo não consegue responder durante muito tempo. Suportar isso até a exposição completa e duradoura do pensamento era quase impossível, que é a ideia do paradoxo mais absoluto que a gente vê em outros textos do Kafka, né? O processo, que o pessoal até comentou no chat anteriormente, vai dialogar com esse nível de impossibilidade de escape nos seus últimos termos, né? O Kafka ele leva isso muito a fundo e com um nível de detalhismo que causa até medo na gente quando a gente está lendo, né? Para usar as palavras da Angélica aí de novo. Aí nessa relação continuando, né? Com isso o mundo se dividia para mim em 3 partes. Uma onde eu, o escravo, vivia sob leis que tinham sido inventadas só para mim, e as quais, além disso, não sabia por quê, nunca podia corresponder plenamente. A gente sabe agora que é por causa dos paradoxos. Depois, um segundo mundo, infinitamente distante do meu, no qual você vivia, ocupado em governar, dar ordens, irritar-se com o seu não cumprimento, e, finalmente, um terceiro mundo, onde as outras pessoas viviam felizes e livres de ordens e de obediência. Então, o mundo se dividia assim. Eu vivia, então, imerso na vergonha. Olha, outro paradoxo aí colocado nos termos certinho. Ou seguia suas leis, e isso era uma vergonha, porque elas só valiam para mim, ou eu ficava teimoso, e isso também era uma vergonha, pois como me permitiria ser teimoso diante de você?
ou então não podia obedecer porque, por exemplo, não tinha a sua força, o seu apetite, a sua destreza, embora você exigisse isso de mim como algo natural. Esta era, com certeza, a vergonha maior. Desse modo se moviam não as reflexões, mas os sentimentos do menino. E aí é interessante, né? Hoje eu dou conta de refletir em palavras sobre isso. Na época era só sofrimento, por causa da situação que, qualquer que fosse o comportamento que eu adotasse, eu me sentiria envergonhado. Outro elemento que conversa com o que a gente discutiu antes é o termo natural, né? Exigia que fosse natural. Como algo pode ser natural se não foi ensinado? Mas o pai também nunca ensinou, porque eles não tinham diálogo. Então, como exigir dele que ele soubesse sem ter sido ensinado, né? Então, isso também é um paradoxo na estrutura do diálogo. Esse trecho é forte mesmo. Ele tinha que entrar. E tem outros aí. Nabokov, o número 3 nas obras de Kafka, tem uma simbologia estética e lógica. Olha, Suélio, não sabia que você estava aqui, não. Suélio é colega lá do mestrado, mesmo orientado pelo mesmo orientador que eu. A gente troca altas figurinhas, me ajuda demais. Meu leitor beta das pesquisas acadêmicas. Pois é, Nabokov tem... o Nabokov diz que o número 3 nas obras do Kafka tem uma simbologia estética e lógica. Deve ter mesmo, tá? Porque o Kafka, ele brinca demais. Essa informação mesmo eu nunca tive. Mas provavelmente sim, porque o Kafka ele é muito atento a esses elementos simbólicos. Tanto que a gente está vendo aqui, num texto que é quase um relato histórico da história familiar dele, ele fazendo vários jogos metafóricos, deslocamentos de sentido e etc. Tem um trecho aqui que ele vai tocar em assuntos também de religião e etc., que eu não trouxe, mas tem. E aí, muito provavelmente, isso faz bastante sentido mesmo. Um embate aos valores culturais e morais da época, genial. Sim, não só da época, né? A gente está vendo aqui que o Kafka dá conta de colocar em questões coisas até muito mais antigas. Eu sou suspeito, eu sou apaixonado por esse texto. Próximo trecho. Na verdade, sem poder argumentar nada, pois lhe é de antemão impossível falar serenamente sobre uma coisa com a qual não concorda ou que simplesmente não parte de você, seu temperamento dominador não o permite. Nos últimos anos, você explica isso pelo seu nervosismo cardíaco. Eu não saberia dizer se você foi alguma vez em essência diferente. No máximo, o nervosismo cardíaco é um meio para o exercício mais estrito dessa dominação, já que a lembrança da doença deve sufocar nos outros a última réplica. Naturalmente, isto não é uma censura, apenas a constatação de um fato. Por exemplo, em relação a Ótla, você costuma dizer: com essa não se pode falar nada, ela logo pula no pescoço. Mas na realidade não é ela a primeira a fazer isso. Você confunde a coisa com a pessoa. Olha o nível de detalhismo no estudo do discurso, desde quem é o emissor, qual que é a mensagem que está sendo emitida, as questões pragmáticas, né, que ele fala como que as mensagens afetam. Então ele tem um estudo da comunicação muito bom, o Kafka. Você confunde a coisa com a pessoa. É a coisa que pula no seu pescoço, imediatamente você toma uma decisão sobre ela sem ouvir a pessoa. O que depois ainda se argumente só pode irritá-lo, jamais convencê-lo. A ética antes do conhecimento. Inclusive isso vai sair num texto que eu publiquei na revista de Direito e Sociedade, na próxima edição, que sai agora em abril, a previsão, em que eu uso essa teoria que a gente está discutindo para mostrar que nos processos judiciais, a decisão a ser tomada, ela já foi tomada anteriormente, inclusive do juiz ler o processo. É lógico que, assim, falado sem grandes explicações, como está no artigo, parece um negócio meio louco, mas aí eu mostro como que os valores que o juiz adota e o processo de construção dos valores éticos dele, nessa ideia, né, de que a ética antecede o conhecimento certo, isso faz com que a decisão a ser tomada, ela já tenha sido tomada antes e, pelo viés de confirmação, só busca-se os elementos para dar um mínimo de legitimidade, aí a crítica também fica, né, não acho que seja suficiente, um mínimo de legitimidade para aquilo que está sendo colocado. E a solução para isso, né? A solução também está aqui no Vatlasvik, a gente já
discutiu é falar o mais exaustivamente sobre isso, né? Bora ser prolixo, gente, a gente é de letras. Então, falar sobre isso, porque às vezes no excedente de argumentos e justificativas, isso possa gerar a força necessária para você, no processo pedagógico mesmo, mudar quais são os valores éticos que você tem antes de você abordar um conhecimento, e aí você pode ter uma mudança. Mas, no recorte temporal ali do ato de proferir da decisão, isso não acontece, né? O processo de mudança aconteceria só num outro plano de um processo mais longo e social. Voltando aqui ao Kafka, né? Então, ele faz essa separação. Ouve-se, então, apenas o seguinte: faça o que quiser, por mim você está livre. Você é maior de idade, não tenho conselhos para lhe dar. E tudo naquela inflexão terrível e rouca da ira e da completa condenação, diante da qual eu hoje só tremo menos que na infância, porque o sentimento de culpa exclusivo da criança foi em parte substituído pela compreensão do nosso comum desamparo. E é interessante, porque olha só, o paradoxo interno da própria frase. Faça o que quiser. Por mim, você está livre. A partir do momento que é uma autoridade mandando faça o que quiser, qualquer coisa que a pessoa fizer, ela está seguindo a ordem da autoridade de fazer o que quiser. Se ela está seguindo a ordem da autoridade de fazer o que quiser, ela não está livre de fato, porque ela está sob influência da autoridade da ordem de fazer o que quiser. É a mesma estrutura que o Vatlasvik fala em Pragmática da Comunicação Humana, que é a principal referência aqui, com a frase haja naturalmente. Qualquer forma que a pessoa que ouvir essa frase agir depois não pode ser interpretada como não natural. Porque se for natural, ela seguiu uma ordem do haja naturalmente. Então não foi natural porque foi condicionada pela ordem. E se não for natural em absoluto, não é natural. Então, das duas formas, não é considerado natural para quem olha de fora. E aí você tem um paradoxo, a pessoa também está, se isso fosse motivo de condenação, ela está condenada por não ter seguido a ordem. É mais um paradoxo na emissão de ordens e na possibilidade de segui-lo. A impossibilidade do intercâmbio tranquilo teve uma outra consequência, na verdade, muito natural. Desaprendi a falar. Lembra lá do Ivan, que escolheu o terceiro caminho de entrar num silêncio majestoso? O Kafka seguiu basicamente a mesma coisa. Certamente eu não teria sido, em outro contexto, um grande orador, mas sem dúvida teria dominado a linguagem humana corrente comum. Então ele considera que sequer ele consegue se comunicar como um ser humano comum, né? No entanto, logo cedo você me interditou a palavra, sua ameaça, nenhuma palavra de contestação, e a mão erguida no ato me acompanharam desde sempre. Na sua presença, quando se trata das suas coisas, você é um excelente orador. Adquirir um modo de falar entrecortado, gaguejante, para você também isso era demais. Finalmente silenciei. A princípio, talvez por teimosia, mais tarde porque já não podia pensar nem falar. E como você era meu verdadeiro educador, isso repercutiu em todos os aspectos da minha vida. No geral, é um curioso equívoco você acreditar que nunca me submeti à sua vontade. Sempre do contra em tudo. Não foi realmente o meu princípio de vida diante de você, como acredita e me recrimina por isso. Pelo contrário, se eu tivesse obedecido menos, você na certa estaria muito mais satisfeito comigo. O fato é que as suas medidas educativas acertaram no alvo. Não me esquivei a nenhuma investida sua. Assim como sou, naturalmente pondo de lado os fundamentos e a influência da vida, sou o resultado da sua educação e da minha docilidade. Que esse resultado, apesar disso lhe seja penoso, que você se recuse inconscientemente a reconhecê-lo como produto da sua educação, se deve justamente ao fato de que a sua mão e o meu material eram tão estranhos um ao outro. Você dizia nenhuma palavra de contestação e com isso queria silenciar em mim as forças contrárias que lhe eram tão desagradáveis. Mas essa influência era muito forte para mim, eu era dócil demais, emudecia por completo, me escondia de você e só ousava me mexer quando estava tão distante que o seu poder não me alcançava mais, pelo menos diretamente. Mas você estava ali diante de mim e tudo lhe parecia ser novamente do contra, quando era apenas a consequência natural da sua força e da minha fraqueza. Aí quando a gente vai resgatar o que estava no texto anterior,
Lembra que o pai recriminava ele, que ele faz tudo pelos amigos, não faz nada pelo pai? Que ele sempre se esconde no quarto, que ele sempre silencia, que ele não conversa e etc. Que o pai recriminava isso por ele lá no primeiro parágrafo? Segundo parágrafo, eu acho, na verdade. Olha que interessante. O pai exigia nenhuma palavra de contestação e condenava também pelo fato do filho não conversar com ele. Olha o paradoxo comunicacional das ordens aí de novo, e o Kafka relatando tudo isso, né? Então, quando você junta o primeiro trecho com esse segundo trecho aqui, é interessante porque fica evidente como que se estrutura esse discurso autoritário e perverso que coloca o sujeito numa situação insustentável. Exige que não se fale nada e depois ainda condena por não ter falado nada. Se o Kafka segue a ordem dele de não falar nenhuma palavra de contestação, ele automaticamente não segue a outra ordem de demonstrar simpatia pelo pai. E se ele segue a ordem de demonstrar simpatia, no caso seria através das palavras, ele automaticamente não segue a ordem de nenhuma palavra de contestação. Então, o Kafka está 100% vinculado nessa relação, tudo por causa dessa estrutura hierárquica, o pai com a autoridade absoluta sobre a relação, né? Que é a questão que ele fala antes, né? Teria dado tudo certo se você fosse qualquer coisa que não o pai. Natasha, sempre me pega muito essa questão do silêncio e impossibilidade de falar. Sim, e talvez, olha, estou colocando novos aspectos para se pensar. Talvez o que mais pegue é exatamente o paradoxo. Ele é profundamente incômodo, né? Então, assim, se fosse a impossibilidade de falar ou a impossibilidade técnica, né? Pega aí no biológico, mudez. É uma coisa, que também não é impossibilidade de falar, né? Você tem língua de sinais, também é fala. Mas, só de exemplo, né? A questão do paradoxo é algo que incomoda, né? Então, talvez seja esse o aspecto do silêncio e impossibilidade de falar que lhe cause isso, né? Aí ele vai retomar aqui, né? Vou fechar pelo menos esse trechinho, a gente está quase chegando no final, que aí a gente encerra esse tópico 1, os outros tópicos ficam para o próximo. Você sempre me recriminou, só na minha presença ou na de estranhos, para a humilhação que isso representava. Você não tinha sensibilidade. Os assuntos dos seus filhos eram sempre públicos. De que, graças ao seu trabalho... Olha, aqui vem outro paradoxo. Graças ao seu trabalho, eu vivia sem qualquer privação, na tranquilidade, no calor e na fartura. Penso aqui em certas observações que devem ter literalmente riscado sulcos no meu cérebro, como, já aos 7 anos eu precisava levar a carroça pelas aldeias. Precisávamos dormir todos num cubículo. Ficávamos felizes quando tínhamos batatas. Durante anos, por falta de roupa de inverno suficiente, fiquei com feridas abertas nas pernas. Quando eu era ainda menino, já precisava ir para a loja em Psec. Dos meus eu não recebia nada, nem mesmo durante o serviço militar. Ainda tinha que mandar dinheiro para casa. Mas apesar de tudo, o pai era sempre o pai. Quem é que sabe disso hoje? O que é que os filhos sabem? Ninguém sofreu assim. Será que um filho entende isso hoje? Essas histórias poderiam ter sido, em outras circunstâncias, um excelente recurso educativo. Teriam podido oferecer estímulo e força ao filho para resistir às mesmas trabalheiras e privações pelas quais o pai tinha passado. Mas você não queria isso, pois graças justamente aos seus esforços, a situação era outra. Não havia chance para alguém se distinguir como você o tinha feito. Essa oportunidade só se poderia criar pela violência e pela subversão. Seria preciso fugir de casa, supondo-se que tivesse existido capacidade de decisão e força para tanto, e minha mãe, por seu lado, não tivesse trabalhado contra por outros meios. Mas você não queria nada disso. Qualificava-o de ingratidão, extravagância, desobediência, traição, loucura. Portanto, se por um lado você induzia a isso através do exemplo, das narrativas e da vergonha, por outro, o proibia da maneira mais rigorosa. Ou seja, se ficar em casa, o filho é um folgado porque ele passou por todas aquelas privações. Se o filho sai de casa, o filho ele é um ingrato e um extravagante. De todas as formas, o filho vai ser condenado. Já estava pressuposto de que o filho precisava ser condenado, então decorre da razão de autoridade. A justificativa em si, né, que é o que a gente normalmente fala, o poder, o significado, a razão, elas estão nas palavras ou elas estão
na autoridade que as emite, né? A verdade está nas palavras ou a verdade está na autoridade? Ela está na autoridade, porque as palavras, elas vão simplesmente forjar os meios para forjar uma legitimidade para essa autoridade, né? Já que elas vão se adaptar à necessidade de condenação do sujeito. A autoridade quer condenar o sujeito, primeiro ela condena, a ética antes do conhecimento, já repeti isso 500 vezes aqui, primeiro condena, aí depois a gente vai lá e arranja o texto para poder justificar males essa condenação. E aí pode ser por um caminho, pode ser por outro. Fica a cargo do freguês, desde que quem está subordinado seja condenado. E a única forma de sair, né, aqui o Kafka tem uma outra proposta que ele instancia, é pela subversão, que é um tema muito recorrente nas filosofias anarquistas. Deixa eu ver, ainda falta muito do Kafka. Eu vou ter que selecionar de novo. A gente está a 20h58, eu não vou extrapolar o nosso tempo, não. Mas eu queria aproveitar, então, esses 2 minutinhos. Podem jogar no chat, podem abrir o microfone. Como é que está essa condução? Eu vou, com certeza, ter que reduzir algumas seleções das próximas, né? Mas a gente vai se comunicando. Eu mando e-mail para vocês quando eu tiver estruturado certinho o próximo. Eu quero dar atenção para a gente conversar sobre a sugestão que chegou do grupo. Eu não vou deixar passar essa de jeito nenhum, para a gente dar uma olhada na questão de tradução também. Hoje a gente já falou de tradução intralingual, a gente vai falar de tradução extralingual também, né? Entre línguas diferentes. E aí, eu agradeço e quero saber de vocês o que vocês estão achando. Mandar de novo o link. Eu vou pegar aqui, Maria Fernanda, só um minuto. O que vocês estão achando desses debates? Se com essas conversas que a gente está tendo aqui hoje, surgiu mais alguma ideia de sugestão de texto que vocês querem colocar para a pauta de debate, eu não tenho problema de trocar essa seleção para a gente conversar com coisas que vocês queiram trazer também, então podem fazer essas sugestões também. Os textos estão todos aí, estão os encedos, igual eu falei no começo, né? Talvez a gente não consiga trabalhar alguma das coisas que eu propus aqui, mas você leu, achou interessante, está gostando do debate, quer me chamar para poder conversar, a gente pode continuar. Vamos tratar uma questão aqui. Natasha, esse texto me deixou na bad. No início eu não estava entendendo muito onde o Kafka queria chegar, mas quando o paradoxo ficou mais claro, para mim, tudo fez sentido e gerou muito incômodo. Eu amei. Olha só que coisa louca, né? Me deixou na bad, eu amei. Já pode receber um laudo também, Natasha. É questão de... como é que chama mesmo? Masoquismo? Masoquismo psicológico. Gosto de sofrer emocionalmente por causa dos paradoxos. Mas é de fato muito instigante esses debates. E o texto do Kafka, quando a gente vai fazendo essa leitura compartilhada, né, e tem o suporte das chaves de pesquisa, as premissas antes, a gente consegue ir destrinchando melhor o que está acontecendo, né? Porque o Kafka, muitas vezes, ele é considerado um texto profundamente denso, simplesmente pelo fato dele tratar como tema central, quase todas as obras, desses paradoxos. A gente vai olhar, eu não conheço todas, né, mas Metamorfose e o Processo Cartal-Pai, que são as que eu conheço, que eu já li, né, na íntegra, tratam da questão do paradoxo. O tema central dele é paradoxo, pelo menos dos textos mais famosos, né? E como a gente, às vezes, está muito acostumado, principalmente no mundo acadêmico, na ciência e etc., a que as coisas sejam coerentes entre si, quando a gente pega um texto que está tratando exatamente da incoerência do discurso, isso gera um impacto inicial, né? Gera esse estranhamento. E aí é por isso que eu falo também, o processo de aprendizagem, o processo de trabalhar com textos, de trabalhar com essa perspectiva interpretativa e etc., envolve, sim, às vezes, a gente não entender alguma coisa inicialmente, né? Essa ideia de que, vou assistir um negócio aqui, vou entender tudo de primeira. Se você entendeu 100% das coisas de primeira, é porque você não aprendeu nada novo. Você já sabia, foi colocado só em outros termos. Quando a gente tem um incômodozinho e a gente se motiva a seguir em frente para conseguir entender aquele Piaget, né? Aquela desequilibração para poder reequilibrar depois, é que o processo de aprendizagem está acontecendo. Eu acho isso a parte mais legal. Eu fico satisfeito que você tenha amado, no final das contas, aí, apesar da bad. Eu me preocupei quando comecei a ler o texto, depois fiquei satisfeito. Obrigado. Alberto, eu respondi a sua pergunta sobre o Iser. Não sei se a resposta foi suficiente, senão depois você me fala.
mas eu respondi lá nas notas, nos slides, acho que no segundo slide, já que eu trato do Easy, que você tinha feito uma pergunta no chat e a reunião encerrou logo depois, aí não deu tempo de responder de imediato. Não te deixei na mão, não. Certinho? Eu fiquei de pegar aqui o link novamente, para quem não tinha assinado. E é isso. Isa, que você está aqui nas administrações, mais alguma coisa? Alguma coisa burocrática? Posso parar a gravação? Acho que pode. Deixa eu só fazer uma pergunta antes para o pessoal. Tem alguém que quer fazer alguma pergunta? Seja no chat ou seja falando? Porque aí fica gravada a resposta também. Se a gente estiver dando por encerrado agora já os trâmites finais, só informações, aí pode. Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Alberto Silva levantou a mão, vai dar tempo. Fale, Alberto. Professor, boa noite a todos. Em relação à pasta de conteúdo, eu sou um pouco assim atabaloado por conta do tempo e tal. O senhor já postou em si no grupo aonde está o link para eu ter acesso, tanto ao slide quanto aos textos? Sim, eu criei um link no meu blog, porque aí fica aberto, né? Eu vou passar aqui também, que tem o conteúdo inteiro. Eu mandei esse link também por e-mail, não sei se você chegou a ver o e-mail que tem o link. Que daí para poder facilitar o acesso mesmo, né? Mas se você quiser também, se mesmo assim você tiver alguma dificuldade, você me fala, que às vezes eu mando o arquivo PDF mesmo por e-mail. Eu não mandei por e-mail todos os arquivos, porque tem as íntegras dos textos em PDF também. Porque senão ficaria um arquivo muito imenso, né? Aí demora, às vezes a conexão a pessoa não consegue baixar, então eu evitei fazer isso. Nesse link aí do meu blog eu compilei um bocado de tudo, aí você consegue ter acesso aos excertos, tem a pasta também. A pasta é um drive do Mediafire que eu uso. Se tiver dificuldade com a plataforma também, pode depois entrar em contato comigo por e-mail, tem o meu e-mail aí também, né? Que aí a gente arranja outra solução, eu te explico, e aí resolve. Certinho? Mais alguma coisa? Podemos encerrar. Acho que agora pode, hein, Isa? Obrigadão, pessoal. Boa noite a todos.